No programa de hoje você vai saber como nasceu e se realizou um dos mais bem-sucedidos empreendimentos imobiliários de Santa Catarina, que resultou na construção do bairro do Cobrasol, em São José. E os detalhes dessa arrojada iniciativa serão contados por um dos protagonistas dessa história, o Itamar José da Silva. É uma história interessante. Como nasceu o Cobrasol? Na verdade, se reuniram os empresários que eram tradicionais, já aqui as empresas tradicionais, né? Que foi Cassol, Brasil Pinho e o Queires. E surgiu a oportunidade, na época, da mobilização, de movimentar o aeroclube que existia, onde hoje é Cobrasol, porque já estava atrapalhando o trânsito de pedestres, de gente que estava com bicicleta, que cruzava a pista do aeroclube, que é onde hoje tem a Avenida Central, e estava colocando em risco. Então o aeroclube pretendia se mudar e fizeram essa negociação. Aí juntaram as três empresas, Queires, Brasil Pinho e Cassol, e formaram a Cobrasol. Primeiro, as empresas investiram em terreno, tiveram que comprar um terreno ali na Colônia Santana, fazer hangares, tal, preparar, fazer pista de pouso asfaltada, fazer ponte e investir em aeronaves e dinheiro que teve que foram pagos para o aeroclube se mudar da onde é Cobrasol hoje para a Colônia Santana. Quais foram os maiores desafios na implantação dessa cidade dentro, né, do município de São José, e quais foram as etapas que vocês foram concluindo? Bom, todo o empreendimento foi primeiro pensado como um todo, né? Foi pensado, foi aprovado na prefeitura, para depois a gente passar a trabalhar. Então, foi feito um planejamento e a filosofia da empresa foi sempre o seguinte: primeiro vamos fazer para depois vender. Primeiro vamos investir. Então você vê que já a empresa começou investindo no aeroclube. Foi grande o investimento feito à época lá no aeroclube, né? Aí planejou, começamos a abrir, fazer aterro, fazer ruas, implantar esgoto pluvial, água encanada, energia, pavimentação. E daí, em 1978, nós estávamos fazendo o primeiro lançamento de um número de lotes à venda, em 1978. Não foi lançado todo o empreendimento, foi em etapas. Aliás, sempre o Cobrasol foi vendido em etapas. E o que você atribui ao sucesso desse que é um case de lançamento imobiliário, talvez no país? É simples, irmão. Cumprir o prometido, nada mais. Só cumprir aquilo que estava sendo prometido. Nós vamos entregar com água, com luz, com pavimentação, com área verde, e tudo isso foi cumprido. Nós não deixamos de cumprir nada. Então eu digo que é simples, é simplesmente cumprir aquilo que foi prometido. Quando o cliente chegou lá, ele pôde, vou dizer que ele pôde apalpar, ou ele pôde meter o pé em cima daquele e saber, esse aqui é o seu lote número 35 da quadra 2, da quadra 10, sei lá. Então, era visível, era palpável. Isso levou muita confiança para o nosso cliente. Bom, o planejamento inicial previa apenas a venda de lotes, mas depois vocês começaram a construir e fazer lançamentos imobiliários, apartamentos e tudo mais. Sim. Como é que foi esse processo? É uma coisa interessante quando você fala em relação à construção. Quero voltar um pouquinho, lembrando o seguinte: nós começamos a pensar, né? Nós lançamos o empreendimento mais próximo da Avenida Kennedy, e a gente chamava que era lá para trás, né? Porque era longe também, né? Do início do Cobrasol até onde cruza hoje a 282, que era uma distância grande. Como nós lançamos o empreendimento na frente,
nós imaginávamos o seguinte: nós temos que valorizar as áreas. O que é que nós temos que fazer? Construir para dizer para o pessoal: olha, você pode comprar mais no meio, daqui a pouco, mais lá atrás, porque nós já estamos investindo. E aí nós iniciamos o processo de construção civil também. Para valorizar cada vez mais o empreendimento. Valorizar e dar segurança para o nosso cliente. E o fato que eu observei na época, Itamar, era que os lançamentos, pelo menos daquela época, tinham uma qualidade e um projeto arquitetônico muito bonito. Né? Uhum. Isso fazia parte de toda essa proposta de marketing, de reforço do empreendimento? Sim, vale registrar, até quando nós fizemos o primeiro lançamento, a empresa que vendia para nós era a Terral, que eu acho que você conheceu. O Capitão e o Jorjão, que também já se foi, né? E eles foram muito profissionais na venda aí naquela época. E eles conseguiram também agregar na venda clientes nossos construtores que vieram a construir e desenvolveram diversos projetos lá. E todas as vendas foram sucesso. Dos lotes foram sucesso e todas as vendas de prédio, de apartamento, de casa, foram sucesso. Isso foi muito bom. Na época, nós tínhamos uns portugueses que eram conhecidos, o seu João e a Pórtico, que fez diversas obras lá. E depois vieram outros construtores, né? E fomos subindo, assim, foi muito interessante. Outra curiosidade é a respeito do zoneamento, porque quando o projeto nasceu, já estava previsto a utilização para a área residencial e área comercial. Como é que isso foi pensado e executado, Itamar? Posso contar um segredo? O Cobrasol foi a única área dentro de São José planejada e que teve um plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, pela Prefeitura, que se estabeleceu regras de construção, porque nós queríamos que fossem cumpridas as regras que estavam estabelecidas. Era 2 pisos, era 2 pisos, onde era casa, não podia. Então, nós criamos um plano diretor para a época e foi aprovado. Hoje melhorou, é claro que os prédios lá agora subiram e eu acho que precisa mesmo subir, né? Mas é uma grande concentração de pessoas. Mas eu acho que é melhor concentrar aqui do que longe da cidade. Tinha toda a infra estabelecida, pronta, por que não? Qual a dimensão desse empreendimento inicialmente e como depois aconteceu o lançamento do Cobrasol 2 e Cobrasol 3? E aconteceu, a verdade é que nós viemos tendo sucesso naquilo que nós estávamos fazendo, né? De projetar, de preparar, de deixar pronto, entregar pronto. Isso aí foi despertando interesse em nós em outras áreas. Daí começamos a procurar na proximidade áreas maiores para tentar novos loteamentos, e aí veio Cobrasol 2, depois veio Floresta, que também hoje já está um bairrozinho bem montado, veio Leoberto Leal, que é uma área menor, mas está lá, todos eles dentro da mesma filosofia. Comprávamos, preparávamos, aprovávamos, prefeitura tal, para depois vender. Tudo quando a pessoa chegava, vai ter água? Já tem. Vai ter pavimentação? Já tem. E era assim. Isso dava segurança ao nosso comprador, ao investidor. Nós tivemos muitos investidores. Você sabe, quem comprou lá no Cobrasol, que investiu, ganhou bastante dinheiro. Eu também respeito muito a equipe de vendas. Eles foram muito profissionais, foram muito dedicados. O Capitão Jaime, né? O Capitão Jaime, o Jorjão, eles eram tinhosos, assim, né? E tinha uma equipe muito grande que trabalhou com eles nas vendas. E à medida que lançava uma etapa, tinha sucesso, aquilo aguçava mais os corretores. Vamos lançar a próxima, vamos lançar a próxima. Calma, nós temos que preparar, temos que fazer.
E aí tudo era preparado antes também para os próprios corretores se lançar no mercado. Então a equipe de vendas nós não podemos desprezar. As empresas eram muito sólidas, muito conhecidas no mercado, muito respeitadas, Queires, Brasilpin, Cassol, já tinha um nome muito forte. Isso também é um fato que soma muito, né? Dava muito respeito a quem estava adquirindo. E essa fonte é muito importante, né?